E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, boa noite. Mais uma noite de podcast Moto and Roll. Mais uma vez com um convidado aqui muito especial, meu amigo Moisés Júnior, Junior Boy, no meio do rock and roll. Moisés Júnior, professor de treinamento muscular, preparação física, ou outros nomes que vocês queiram dar. Isso, musculação. Né? Musculação, atitude de saúde. Bora não, Júnior? cima, positivo. Tô aqui, muito feliz com esse cara, que é meu brother, meu amigo. É um cara que é um cara profissional da área há muito tempo. Tá aí ajudando muitas pessoas a manter a forma, a manter a atitude, a elevar a autoestima, que é o que vale dessa vida, só o que a gente leva. Júnior, como é que tá a vida, meu irmão? Bem-vindo aí. Primeiramente, prazerzaço estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Falar de rock and roll aqui contigo vai ser fácil, porque a gente só faz isso a vida inteira, né? Então, trocar essa ideia com você. Levar também informação, né, cara, sobre também, que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, os motoqueiros, a saúde dos motoqueiros. Sim, cara. E tudo isso que é importante. Pós-40 não é só sexo, droga, rock and roll, não, meu irmão. Se o cara não se importar, ele vai embora. Tem que se cuidar, tem que pavimentar a estrada, né, Júnior? Tem que pavimentar total. Fala pra cima. Júnior, cara, a gente tá sabendo primeiro assim que eu tô acompanhando o Fitness da Hora. Legal. Que é um programa que é inovador na cidade, né? Sim. Acredito que seja até assim, o primeirão assim no formato que é proposto, né, cara? Como é que tá assim a tua preparação como coadjuvante desse programa? O retorno assim da galera das academias, né? Que é um meio também que você atua. Como é que tá esse momento, mano? É um momento novo. E sim, cara, um momento muito massa. A gente tem um programa, a gente teve esse Fitness da Hora, não sei se tu sabe, em 2017 para 2018. A gente fez o primeiro Fitness da Hora. O primeiro Fitness da Hora, só que ele era voltado para o esporte como um todo. O nome era o mesmo? Fitness da Hora. Sim. Era esporte como um todo. Né? A gente, por exemplo, ia em escolinha de futebol, ia em escolinha de natação, ia em vários outros esportes fazer matérias sobre o esporte. Veio a pandemia, a gente parou. Ah, tá. E aí veio também o meu acidente, né? Que eu tava jogando vôlei, fraturei o joelho. Sim, cara. Fraturei o joelho, foi um momento dark, assim, que eu tive que passar. E aí depois de 3 meses aí, para voltar a andar direito, para fazer as coisas... quando eu tava começando a voltar a andar, veio a pandemia. Olha só. E aí, enfim, foi onde a gente... gravei muita aula online, tive que trabalhar, assim, mas aí a gente parou naquela época por causa... principalmente do meu acidente e da pandemia. Quando volta depois da pandemia, volta todo mundo do trabalho e a gente, agora acho que 3, 4 anos depois, eu encontro o Paulo de novo lá na academia e a gente volta a conversar sobre o Fitness da Hora. Uhum. E já começa assim, cara, esse já começou com o pé na porta, né, que já começou no AC 24 horas. Total, né, cara? Com uma super produção e, cara, a receptividade. Essa palavra da galera aí, mano. Recepção da galera com relação ao programa, desculpa aqui. Mas a recepção da galera com relação ao programa tá animal, cara. Pessoal, todo mundo que me encontra na rua tá falando sobre... Porque é o seguinte, a gente que vive no meio fala e vive isso toda hora. Mas para as pessoas que não vivem no meio, às vezes uma dica simples faz muita diferença. É salutar, né? É salutar, faz muita diferença para a pessoa. Então, essa dica sendo levada para o estado todo, de forma, ainda que seja paliativa, informativa, ao mesmo tempo, gera um impacto emocionais na pessoa, porque são frases de impacto que a gente usa lá no programa Fitness da Hora. Vem a endorfina, né, na mensagem. Vem a endorfina na mensagem, né? Vem, é melhor você fazer isso do que você... você vai pagar de alguma maneira. Não tem como. Isso, João, a gente não tem como fugir. Ou você vai pagar agora treinando, ou você paga depois com o medicamento no hospital, fazendo cirurgia. É verdade. Isso não tem como você fugir. E a recepção do programa tá muito legal. Eu estou muito feliz. Num momento muito legal. E outra coisa, Júnior, até falando de economia, sim, quem investe em saúde evita gastos com saúde. Total. Né? Total, exatamente. Você vai investir agora 140, 150 na mensalidade de academia. Se você tiver condição, você investe no personal. É muito, muito, muito melhor do que você investir exatamente em remédios depois, né, cara? As pessoas hoje não tem como mais... você vê antes e depois, você vê muito aqueles vídeos. Esse tem 60 anos, esse tem 60 anos. Como que você gostaria de estar? E aí você vê um cara que realmente tem dificuldade de levantar, tem dificuldade de mobilidade, que passou pela sarcopenia, que é a ausência da massa magra, ele começou a perder massa muscular.
E a velhice chegou e aí ele está investindo em remédio, ele está investindo em fisioterapeuta, ele está investindo em vários outros que com certeza vão ficar muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro, principalmente também porque quando você não tem saúde, esse é seu único problema. Você pode ter na sua cabeça vários problemas. Eu não acho que a gente que acorda e tem e que consegue trabalhar e está com os filhos de saúde tem problema. Eu não vejo dessa maneira, mas muitas pessoas veem problemas financeiros, enfim. Eu uso outras tipos de palavra, né? São momentos que a gente está passando. Mas quando você entra num problema, que nem eu já tinha fraturado clavícula, já tinha fraturado mão, mas eu nunca dependi de outras pessoas, cara. Quando você fratura o joelho, você depende das pessoas, por exemplo, para ir no banheiro. Sim. Você depende das pessoas. E depender dos outros... A locomoção. A locomoção, a mobilidade, isso tudo dentro de você é uma escola, né? Sim. Como você recebe isso. Eu cresci muito nessa época e entendi também um pouco mais sobre a minha missão. Porque você só começa a entender aquilo que você faz quando você passa por aquilo realmente, né? Muitas pessoas criticam... Em loco. Exato, em loco. Você vive, você sente. Eu nunca tinha ficado sem mobilidade, apesar de pregar mobilidade para as pessoas. Sim. E quando você passa isso, você entra num sentido muito maior. Tem um notório saber, né? Um notório saber. Pô, cara, que legal. Foi. Então você tem várias experiências, né? Eu tenho uma dúvida Claro. em relação ao profissional júnior. Que é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem. Júnior, se eu resolver hoje, vou correr 1 quilômetro por dia, eu vou correr 500 metros por dia, vou começar devagarinho no trote. Correr é suficiente para sanar os inícios de alguma possível doença no meu corpo ou preciso fazer algo mais? Então, o que eu falo é o seguinte... o treinamento, ele sempre tem, ele parte de 3 valências. Né? Você tem o cardiorrespiratório, exercício onde o enfoque é o cardiorrespiratório, é o exercício aeróbico, é o exercício onde você está presença de oxigênio, consumo de oxigênio durante toda a hora. Você está correndo ali, jogando uma bola, você está nadando, a presença de oxigênio, você precisa respirar toda hora. E esse vai trazer benefícios relacionados a esse exercício. Você vai melhorar sua circulação sanguínea, você vai fortalecer seu músculo cardíaco, você vai, de uma certa maneira, ter mais mobilidade de movimento. O que acontece é que a médio ou longo prazo, e de repente, por exemplo, como você falou, vou começar hoje, e você já tem mais de 40, pode ser, né, a possibilidade é muito alta de que você tenha problemas vasculares, que o teu equilíbrio muscular não esteja muito legal, e aí você começa a trotar e a correr e machuca. Machuca porque a corrida ela não vai fortalecer a tua perna. Ela não vai fortalecer tuas articulações. Isso é musculação. Entendi. Então como você fala, é o suficiente? Eu acho muito melhor do que você não fazer nada, você fazer uma caminhada e você fazer um trote. Isso vai te ajudar de uma maneira muito legal. Mas o que eu falo para as pessoas é que, além do cardiorrespiratório, você tem a musculação. E, além disso, principalmente para gente, cara, que tem mais de 40, e que, por exemplo, eu vou dar uma dica daqui a pouco aqui para os motoqueiros. O alongamento, cara. Importante. O alongamento é muito importante. Ele não vai gastar a tua caloria num nível que as pessoas querem gastar, né? Porque a pessoa ela valoriza muito demanda de energia, gasto calórico. Por isso desvaloriza o alongamento. Por isso desvaloriza... Vê que não tem utilidade na cabeça dele porque ele não está gastando energia ficando cansado. Sim. Só que o alongamento, é ele que protege, por exemplo... pessoa que anda muito sentado. Acontece um fenômeno natural. A gente que trabalha muito sentado, as pessoas que trabalham muito sentado, a gente, né, eu sou personal trainer, eu passo andando, mas as pessoas que trabalham muito tempo sentado, automaticamente vai provocando um encurtamento muscular. Um atrofiamento. Um atrofiamento, principalmente na cadeia cinética dorsal, na cadeia cinética aqui de trás. Então, teu posterior, teu glúteo, teu quadrado lombar, ele começa a ficar encurtado. Você está aqui, você não está utilizando. O que não trabalha enferruja. Exato, o teu organismo ele é muito inteligente, então ele começa a encurtar. Quando ele começa a encurtar, ele começa a dar dor na lombar. E essa dor na lombar, às vezes você está andando de moto e você sente uma dor na lombar. Sim. Às vezes você está sentado, alguma coisa, você tá dormindo e acorda com essa dor na lombar. E você vai fortalecer. E esse fortalecimento não seria a mensagem ideal nesse momento. Você está precisando, na verdade, do alongamento. Então, o que eu falo para as pessoas, João, é o seguinte: cardiovascular, aeróbico, cardio, corrida, natação, futebol, ergométrica, cardio, elíptico, vai trazer benefícios cardiovascular.
mobilizar gordura. Circulação sanguínea, oxigenação, mobilizar gordura na hora como fonte de energia, né? Muito legal para quem procura o emagrecimento, auxilia no emagrecimento, a musculação também emagrece. Mas falar que é o suficiente não seria a palavra ideal. Principalmente para quem tem mais de 40 anos, precisa da musculação. Então é uma tríade de exercícios que tem que complementar o que o corpo humano precisa. Exatamente. Agora falando, muito bom isso aí, cara, muito bom saber. Agora falando sobre um pouco do motociclismo, depois a gente vai entrar no rock and roll também, que é a área do Júnior. É o multi-homem, né? Júnior, nós temos vários modelos de moto, nós temos vários tipos de motociclista. Claro. Tem a moto que ela é guidão alto, T-bar, seca o sovaco. Entendi. E temos as motos que são guidões mais normais, mais clássicos. Isso. Eu já notei que as guidões clássicos, elas cansam mais o antebraço, porque tá usando o peso do corpo ali para aguentar. Isso. Certo? Isometricamente, você tem que sustentar no antebraço. Isso. Então, quando a gente não quer cansar muito e quer descansar a lombar, a gente coloca um T-bar de 15 centímetros, 20 centímetros, dependendo do tamanho do piloto. Só que, ao mesmo tempo, é como você falou, o que a gente não usa, atrofia. Sim. Quem está ali no guidão, que está forçando ali, que está trabalhando aquele ali, que chega com o antebraço, o tríceps cansado, ele está trabalhando. Sim. Correto? Certo. Então, o que tu aconselha para quem vai fazer uma viagem longa? Que tipo de guidão é mais adequado na parte física, se falando, para o piloto ter uma viagem bem tranquila, que ele possa movimentar e que ele possa também descansar em certas horas? Show. Quando você fala sobre tá trabalhando com o guidão baixo, o braço, ele está trabalhando. Ele gera uma isometria, ele gera uma adaptação, né? Porque você fica naquela posição durante muito tempo, então ele vai gerando adaptações. Por outro lado, quando você está inclinado para frente, a tua lombar você está forçando mais. E é por isso que as pessoas colocam o guidão mais alto, porque ele fica mais... Sim. Ele descansa a lombar. Certo? A dica que eu dou é o seguinte, viagens longas, o condicionamento não tem que ser feito só pensando na moto ou só na moto. Você tem que fazer exercícios, e aí eu falo de fortalecimento, não só o cardiovascular. Você tem que fazer os 3, mas, por exemplo, pensando em viagem longa, você tem que ter sustentação abdominal, sustentação na lombar, equilíbrio muscular. Todo um equilíbrio muscular. Né? Sem o exercício, eu indicaria que a pessoa fosse um pouco mais alto, descansa um pouco mais, ele consegue treinar. Mas quando a pessoa está fazendo a musculação, está fazendo um alongamento, a possibilidade, ainda que a viagem seja longa, ele vai chegar cansado, lógico, não tem problema. Mas da recuperação dele ser mais rápida, de repente uma dormida, comeu, acordou ali de manhã, ele já vai bem. E o alongamento também. E o alongamento que também. É importante. Muito importante. E raramente fazemos, exatamente, cara. Na verdade, aquilo que eu estava falando para você, você começa a fazer um alongamento quando você acha que precisa dele. Quando você acha, não. Quando você precisa dele. Ou quando você sente alguma coisa. Você sente alguma coisa e você precisa do alongamento. O alongamento, na verdade, ele só é utilizado quando você sente a necessidade. Sim. Certo? Eu, por exemplo, durante muitos anos trabalhei com ginástica laboral. Eu ia na empresa, chegava lá e lá a empresa contrata, por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham 10 horas, 12 horas por dia sentado, digitando, fazendo as coisas, e estão lá com lesão do esforço repetitivo, estão com a lombar ruim, e aí eu vou lá. E é muito legal, porque é o seguinte, eu chego lá nas primeiras 2, 3 semanas, é lotada a aula. E nessas primeiras 2, 3 semanas as pessoas já têm muito alívio de dor. Um melhoramento. 2 vezes na semana, fazendo ali 20 minutos de alongamento, a pessoa melhora a dor significativamente. Cara, que legal, né? Só que a pessoa faz? Melhorou a dor, o meu trabalho está me chamando. Ele sai do alongamento, porque ele não está mais precisando. Então eu falo para as pessoas o seguinte, eu faço por consciência, eu sou um profissional, eu defendo, eu vendo o alongamento, eu quero que as pessoas façam, eu tenho o meu treino. Eu no treino faço assim, eu faço musculação e vou lá e faço alongamento. Sim, eu faço isso também. Mas eu tenho um dia que é o treino do alongamento. Então eu não fico lá 15, 20 segundos, 30 segundos numa posição. Eu fico 1 minuto, 1 minuto e meio numa posição. E esse tipo de treino é um treino que todos deveriam fazer. Em casa, né? Em casa, né? Você pode fazer um treino em casa, mas é um treino que todos deveriam fazer. Cara, um treino de alongamento de 20 minutos, uma vez na semana, tem todo um diferencial para a sua vida. No Fitness da Hora, o Júnior já deu uma prévia do alongamento de parede.
né? Tem então, vários tipos. Vamos ter mais aula de alongamento no chão, com tapete. Vamos lá, o programa, a intenção é essa, cara, é levar informação e dar também algumas dicas de como que as pessoas podem trabalhar e melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Porque a gente tem que pensar assim, o seu corpo é você. E ele vai estar a vida toda com você. Você é a vida toda. Aonde você for, ele vai estar lá. Ele vai estar junto. Mano, então, é o Júlio do Todo Mundo Deu Crispo. Quando você estiver lá, não sei aonde, eu estarei lá também. É o corvo. É isso aí. E me fala agora uma coisa importante, Júnior, também. Fala. Que pouca gente também se preocupa. Claro. Muitos motociclistas sobem as cordilheiras rumo ao Peru. Legal. A falta de oxigênio na altitude, muita gente sofre, eu acho que o nome é Soroshi. Né? Isso aí eu vou ficar o mal-estar. Isso. É o mal-estar da falta de oxigênio, né, devido à altitude. Eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Né, eu tomo medicamento. Todo dia eu tomo um AS e tomo um atenolol. Legal. Pro resto da minha vida. A minha médica falou que é meus amiguinhos pro resto da vida. Sim. Eu já tirei o atenolol, enfim, mas independente. Eu teria que ter um cuidado além para subir as cordilheiras, ou teria que ter uma preparação de alongamento além? O que eu faria para subir as cordilheiras? Porque eu me preocupo com isso, porque eu pretendo subir as cordilheiras. Mas nessa condição é o seguinte, cara, você tem que fortalecer músculo cardíaco, você tem que fazer o cardio, tem que fazer um cardio, um aeróbico, você tem que fortalecer para oxigenação. Mas nesse caso específico, João, quanto mais condicionamento você tiver, menos você vai sentir, mas não tem como não sentir, porque aí é natural do corpo humano, a produção de oxigênio baixa, ele começa a não captar, e aí o teu organismo vai sentir de alguma maneira. Tem a folha da coca que auxilia, que ajuda, mas não tem como parece falar assim, cara, eu tenho que fazer para não, você vai sentir. Vai sentir alguma coisa. Você vai sentir alguma coisa, mas você tem que fazer sim, cardios, alongamentos e musculação, você tem que fazer uma tríade para você ter resistência, tanto no coração como no corpo, e como chegar lá, você também poder não sentir tanto assim, mas sentir você. Sim, supino. Vamos supor que eu estou me preparando para ir até Cusco daqui a um mês. Se eu começar a fazer uma caminhada rápida, depois uma corridinha de leve aqui na rua do meu bairro, uma sessão de 3 de 15 de supino, de flexão, isso ajudaria em quanto por cento para que eu pudesse estar bem lá na viagem? Cara, o supino, ou na verdade a flexão de braço, que também é o mesmo movimento do supino, você saca isso, né? O cara tá fazendo uma flexão de braço, é só você ficar é o supino. É o mesmo movimento de braço que você tá fazendo. É um exercício que trabalha todos os grupos musculares que empurram. Todos os grupos musculares que empurram. O que quer dizer? Peitoral, ombro anterior, deltoide anterior, tríceps. Esses músculos estão trabalhando quando você está fazendo esse movimento. Porém, você não está trabalhando, por exemplo, lombar. Você não está trabalhando, por exemplo, perna. Porque você vai precisar, por mais que você fique parado, você fica na isometria, mexendo um pouquinho, você não está trabalhando a perna. Então, o que eu indico para as pessoas isso que você ia fazer, entre fazer isso e não fazer nada, é lógico que isso vai te ajudar. Mas você fazer um treino mais completo, inclusive dá para você fazer um treino mais completo em casa, sem auxílio de aparelho, né? Mas que trabalhe o corpo todo, tem que ter o equilíbrio. O conjunto da Tem que ter o equilíbrio. Você não olha as pessoas, a gente olha para fisiculturismo como parte. Fisiculturismo, o peitoral do cara tá top, o bíceps, o quadríceps. Mas quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa em parte, a gente pensa em organismo. E o organismo, ele precisa de um equilíbrio. Poxa, cara, assim, eu acompanho, por exemplo, o UFC. Sim, né? show. Eu gosto muito de assistir o UFC. Também, sensacional. E dá para ver hoje que os profissionais de luta, é como você está falando. Hoje, o cara, para ser bom no MMA, ele tem que lutar de tudo um pouco. Sim. Então, é mais ou menos o que tu tá me falando, né? Exato. Tem que trabalhar o corpo inteiro. Tem. Se o cara chegar no MMA sem... E falando disso, é uma pergunta que eu tenho. A parte física, a parte corporal dos lutadores e das lutadoras hoje, sim, eu tô notando que tá ficando uniforme. Não sim, tem mais aquele gigante
Sim. Lutador, aquele gigante como era 10 anos atrás. Sim. Perna fina e sorvete. O corpão, né? Que é o sorvete que a gente fala. Era sorvete. Os caras hoje estão ficando padronizados, uniforme. Isso. Tu acha que mudou o treinamento desses caras devido às novas tecnologias, os conhecimentos atuais do fisiculturismo? O que é que tu acha sobre o MMA hoje? Cara, é engraçado, né, bicho? A gente faz exercício a vida toda, estuda sobre exercício a vida toda, mas ele nunca para de evoluir, cara. Sempre evoluindo. Ele tá evoluindo muito. Então, por exemplo, eu tava vendo um podcast do Luiz Fabiano, ele tava reclamando, na hora lá de São Paulo, que pulando lá na caminha elástica, fazendo passagem de step, fazendo abdominal lá com o cabo, ele falava assim, mas o Pelé não fazia isso. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Fazer isso. E, cara, o treinamento de condicionamento, por exemplo, antigamente se fazia preparação para lutas igual para todo mundo. Sim. Hoje você tem que fazer preparação luta específica para luta. Quando você vai fazer a especificidade hoje, ela, por exemplo, quando você entra num campo de especificidade, você tem que ver que o treinamento daquela tem que ser muito voltado pelo perfil de tudo. Só pra você ter uma ideia, o cara que ele treina às vezes em categorias diferentes, mesmo fazendo MMA, ele já tem um treino um pouco diferente. Por exemplo, jiu-jitsu, o lutador de jiu-jitsu ele tem que ter muito mais alongamento do que musculação, não é isso? Ele tem que ter os dois, né? Porque não, cara, ele tem que ter um alongamento, mas ele tem que ter força. Ele tem que ter tração. Né? Porque se for uma luta onde o cara um é bom e o outro é ruim... Se ele ficar por baixo, ele tem que ter força. Não. Um é bom, o outro é ruim, não interessa, é bem em cima e embaixo. Um é bom, o outro é ruim, beleza, ele não precisa de tanta força. Um pouquinho de noção, ele encaixa uma chave, ele puxa. Mas o cara que tá treinando, tipo assim, em alto nível, ele precisa de explosão. Ele precisa de força. Ele precisa, além do alongamento, ter força para tirar, para explodir, para tirar de cima, para poder sustentar em cima. Que não é fácil, né, mano? Um cara de 100 quilos em cima de ti, fazendo força ali, te Exatamente. batendo, né, e a luta, cara, ela envolve outro sistema, que é o seguinte, por exemplo, você tá lá na academia, você faz 10 lutas, você sai um pouco cansado e tal, não sei o quê, mas, foi massa, treino, não sei o quê. E às vezes você tá no octógono. No octógono, no segundo ou no terceiro minuto, tu tá muito cansado. Adrenalina. A adrenalina, ela espalha. É uma overdose, né? É uma overdose de, tipo assim, é tipo como se você estivesse em perigo, literal. Então ele tá mandando, por exemplo, ele gasta toda a energia. Bombardeio ali de ele bombardeia tudo que você tem para gerar energia. E se você não tiver o controle, se você não estiver ali sem o medo e sem ansiedade, porque você tem que ter perfil. Quando você pisa que tem, tipo assim, o mundo todo olhando para você, e que você pisa, tem um estágio olhando para você, e que tem, tipo assim, problemas em casa, que você tá passando por coisas, e não sei, que você pisa ali, meu irmão, você tem que ter perfil, pai. Porque se você não tiver, você vai ficar com medo. Tem uma psicologia. E aí, num minuto, você já vai perder essa luta para você mesmo. Cara, é incrível, né? Incrível. Então, é por isso que eu tô falando sobre a luta MMA, porque envolve a psicologia, envolve a musculação, envolve alongamento. Exatamente. Você sabe quanto é que chega a frequência cardíaca do lutador de MMA? Às vezes 240, 250 batimentos por minuto. E o normal é o quê? 85? Não, um cara que ele tá num metabolismo basal de condicionamento bom, ele baixa aqui, ele é 80, 90 batimentos. Então vai quase 2 vezes mais, né? Exato. O cara, quando ele tá num pico de treinamento, a gente fala 150, 160 batimentos cardíacos é um bom pico de treinamento. Pico. Para você chegar a 160, 170, para você chegar no máximo ali e estabelecer uma equidade de batimentos ali. Quando você bota adrenalina, você vai toda aquela força, tudo aquilo ali, o medo, a ansiedade, às vezes vai tudo, e aí, cara, o batimento vai lá para cima. Porque ele tá jorrando muita energia, e é aí que você cansa. Se você não tiver realmente... você tem que ter um controle mental. Cara, é isso que eu falo, bicho, tem que ter perfil. O cara pega uma porrada na cara, e se ele ficar puto, ele já perdeu. Porque cara que tem perfil... Porque não é pra ser perfil não, de lutador, né? Exatamente. Perfil de lutador, o cara pega a porrada... O brigador e o lutador. Exatamente. O lutador é uma coisa e o brigador é outra. O lutador, ele não perde a estratégia. Ele pega uma porrada, tá sangrando, tá tudo, mas ele... Continua no mapa. Qual foi o que a gente combinou? Continua no mapa, pra ele poder... Senão ele vai perder. Júnior, aí quando acaba a luta, vem o relax corporal, vem a endorfina. Isso. Por isso que muitos lutadores, quando acaba a luta ali, eles se abraçam, eles se emocionam, porque vem um novo momento, não é isso? Também, João, cara, mas é muita consciência também, brother. É muita consciência. Ele não vem tão rápido assim, tipo, acaba a luta e gera endorfina. Ele tem uma produção que ela tá chegando ali, ela vem num time mais rápido. Isso aqui é consciência, brother. Antigamente, o MMA ele foi marcado no começo dos anos 90 por muita rivalidade.
Sim. Então não interessa, tipo assim, quem ganhava era Vanderlei Silva, Belfort, Rickson Gracie, aquela galera ali, tipo assim, ninguém apertava a mão do outro. Não. E ninguém abraçava. Cachorro louco. O esporte trouxe a consciência. Né? As pessoas... Você vê ainda hoje pessoas que se vendem, né, para se vender, e o cara tipo fica fazendo lá o teatrinho dele. Mas a grande maioria, 90 e poucas pessoas, das pessoas que fazem o MMA ou o jiu-jitsu, ele entende o que é o esporte. Né? Ele entende que você está lutando, por exemplo, eu não luto contra você. É corpo e mente, né, gente? É corpo e mente, eu estou lutando contra mim. Você está gerando Eu sou um oponente. Você está gerando lá um obstáculo, mas a minha luta, se eu treinei mais que você, se eu me concentrei mais que você, se eu comi melhor, se eu fiz o que eu precisava fazer melhor. Dormi melhor. E se eu me concentrei, tem toda uma sequência que vai fazer com que eu ganhe a luta de você. Mas isso tudo parte de onde? Parte de você mesmo. Se você não tem espiritualidade, você não consegue nem apertar a mão do outro quando acaba a luta. Incrível, né? É incrível. O princípio das artes, né, marciais são muito bonitas, né? É muito bonito, né, cara? Tudo isso aí porque tem um controle corporal, um controle mental, né? Exatamente. E falando um pouco disso aí, que é sobre resistência corporal, adrenalina antes, endorfina depois. Legal. Vou falar da tua parte como baterista. Porque tem a ver também. Preparação física, né? Muito. A gente que toca em banda, né? Sim. Eu sempre falo, o vocalista e o baterista são os que trabalham o orgânico. São os que mais cansam, sim, né? Sim. Não tirando o mérito das cordas, baixo, guitarra, etc. Até que enfim foi valorizado aqui, viu? Mas valeu. Mas quem toca corda tá mais cômodo ao descanso. Sim, claro. Agora, bateria, vocal, é muito mais puxado. É. O teu treinamento como baterista. Sim. Como é que é teu treinamento como baterista? Como é a tua performance quando tu sente que tu nunca mais treinou e tu volta para pegar a bateria? Claro. Explica um pouco aí da tua parte musical. Eu não deixo, por exemplo, sempre que eu vou fazer, essa semana, por exemplo, eu vou fazer um show. Aí eu já pego a minha baqueta e começo a fazer exercício de sofá. Eu já pego o pedal, coloco lá na parede, começo a fazer um... Já foi muito mais, lógico, quando você está começando... Né, eu morava ali no Parque das Palmeiras. E aí eu fui em todos os meus vizinhos, ali do lado. Conversei assim, galera, 11 horas, 11h30, dá pra me trocar meia hora ali de bateria, porque eu tinha uma bateria acústica, pô, não era bateria eletrônica. Sim. Eu tinha bateria acústica. Aí eu colocava uma caixa de som aqui do lado, botava aqui a bateria, e aí combinei 11 horas, 11h30 da manhã que eu podia tocar. E aí eu fazia isso de segunda a sexta, assim, tranquilo. De tanto que eu treinava. Aí eu ficava meia hora, 40 minutos treinando por dia. A galera deixou, né? A galera, combinei com os vizinhos, ficou top, aí fui lá, fiz tal. E aí eu treinei, eu fiz isso durante pelo menos, cara, uns 5 anos da minha vida. Uns 5 anos da minha vida eu treinei assim, regularmente. Hoje em dia, por causa de várias coisas, por causa de vários fatores, também, né? Trabalho, família. Eu tinha muito mais tempo na época. Hoje eu trabalho demais. Tenho uma pá de coisas, né? Gravação de programa e atendimento de cliente. E eu não consigo treinar constantemente. Mas eu não deixo de fazer o exercício, né? Porque é memória muscular. Agora, quando você fala com nível, por exemplo, nível de... Antigamente eu via... um dos meus... Tenho muitas inspirações aqui em Rio Branco, né? O Igor Hilley, o Magrão. Fera. Magrão, Igor o Jorge Ney, que me ensinou. O Jorge Ney foi o meu professor de bateria, né? Sim. Na época que eu comecei a fazer bateria, o Jorge Ney. E tem o Jorginho, pô, da Soldier. E eu lembro, cara, quando o Jorginho... Eu não sei, ele deve fazer isso até isso. Toda vez que ele ia subir na bateria, pô, ele ficava ali do lado da bateria, ele ficava assim, ó. Sim. Aí ficava assim, ó. Aí ia pra lá, ia pra cá, e ficava fazendo exercício. Só que eu tinha 20 anos, né, pô? E eu já era professor, já tinha 20 anos, entendia daquilo que ele estava fazendo, mas eu não precisava. Hoje em dia, qualquer show que eu vou fazer, antes de sentar na bateria... Método Jorginho. Método Jorginho, eu faço alongamento. Jorginho, um abraço, irmão. Faço um alongamento, eu sou Jorginho da Soja. Faço um alongamento antes. Eu não bebo mais, né? Eu tô assim, resolvi dar uma super time mesmo, assim, tá sendo maravilhoso. E assim, eu consigo até ficar um pouco mais descansado. Mas tocar, às vezes, 2 horas, principalmente quando é heavy metal. Sim. Quando é heavy metal, é pesado, tem muito pedal duplo, tocar 2 horas, você tem que estar com condicionamento. Os tendões tem que estar bacana. Tudo bacana, porque senão... tem que estar em dia. Porque senão você vai trastejar, né? Que a gente fala, né? Você vai, tipo assim, a guitarra vai, você vai começar a bater e você vai ficar, porque teu físico não vai responder. Sim. E é bem sobre isso. É complicado. Falando aqui de vocal... Claro.
Você vai entender o que eu tô falando. Sim. A galera daqui, sempre que a gente vai ter um show da Fire Engine, a galera já sabe, já começa a me zoar. Quer um retorno? Quer um retorno? Pra tu pisar em pra cima. me pôr o pé em cima. Mas não é bossa. É pra liberar o diafragma, pra poder respirar melhor. Que legal. Ter mais alcance. Claro. Entendeu? Sim. Então eu via o Bruce Dickinson cantando nos vídeos e levantando o braço. Eu achava que era bossa do cara. Mano, é toda uma técnica de abrir o diafragma. Exatamente. Quando você abaixa ali para pegar uma nota mais alta, você não tá abaixando para ver a letra no chão. Você comprimir também o diafragma. Então, é por isso que eu falo, cantar e tocar bateria é orgânico demais. Muito. Né? E eu sinto pena, porque o baterista, ele trabalha 2 vezes ou 3 vezes mais do que qualquer músico. Claro. Ele carrega aquela tralha de coisa de casa. Monta, acaba o show, a banda toda vai tirar foto e ele continua lá desmontando a bateria. Somos nós. Parabéns aí aos bateristas. Meu irmão. E se não tiver com a mobilidade em dia, mano, não vai acabar nem montando a bateria. E depois de tocar, tem que carregar pra casa. Tem que carregar pra casa. Né? E pouca gente ajuda, né, Júnior? Pouca gente, cara. Pouca gente, até os caras da banda, daqui a pouco eu volto aí, os caras. Mas enfim, é tipo. Com a cozinha, né? Cozinha, prato. Isso. Panela. Em heavy metal não dá pra fazer, por exemplo, aqueles carrom, aqueles negócios que o pessoal tá adaptando muito pra pagode, sim. Que é tipo, ele bota ali um tarrom, né? Aí bota um chimbalzinho aqui, bota aqui. Pra heavy metal isso não funciona, irmão. Tem que levar a bateria em toda mesmo, meu Deus. Poxa, cara, legal. Ô, Júnior, a gente tá com o nosso tempo aqui. Já? Chegando ao fim. Acabamos de começar, pô. Tão bom, né, cara? Bicho. Eu vou te dar aqui a oportunidade de falar um pouco mais sobre o momento atual do Moisés Júnior, do Junior Boy, né? Esse grande amigo profissional, esse cara que é exemplo, né, para muita gente. Quem não conheceu o perfil do Júnior nas redes sociais como músico, como educador físico, né? Por favor, procure. Ele vai já falar aqui os links dele, né, para você seguir, para você aprender uma conduta melhor de vida na sua saúde, até ouvir uma boa música também que ele toca. Júnior, fala um pouco, para finalizar, sobre o momento do teu podcast, o momento do Fitness da Hora, o momento da tua banda, o momento do profissional. Mano, faz aí. Show de bola. Cara, o Júnior hoje, eu carinhosamente... Né, quando você e outras pessoas ainda da antiga me chamam de Junior Boy, eu acho legal porque é um apelido carinhoso. Não sabe como é que, tu lembra como é que surgiu esse assunto, né? A gente ia lá pra praça, pô, e só eu que tinha carro, tu lembra? Só eu que tinha carro, eu tinha um sonzão, pô. Aí eu ligava lá o carro e tal. E aí, na época, ficou Junior Boy, né, cara? E eu era muito aquele playboy mesmo, andava com aquele som alto. Hoje, quando eu vejo um cara com som alto, bicho, eu tenho 40 ali, aí o cara fala, mano... Aí eu só falo assim, eu entendo, né? Eu entendo porque eu já passei, eu não critico nem nada, mas eu falei, cara, não, é outra pegada. Mas assim, surgiu ali o Junior Boy, mas hoje o Júnior, ele tá em outra pegada, né, brother? Hoje o Júnior, ele tá... Passou aí, por exemplo, eu já toquei muito em bandas, já toquei bandas profissionais, eu toquei 7 anos Ladrones, que foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu toquei 7 anos Ladrones, foi profissional, né, cara? Eu tava... foi 6 anos ali naquele loft que era ali no centro, na frente do centro empresarial. Sim. Né, e eu tocava todos os finais de semana. Né, então foi um momento sexo, drogas, rock and roll e tipo, curtir, viver. Mas assim, esse Júnior hoje, ele é um Júnior completamente diferente nesse sentido assim. Amo, né? A primeira vez que eu escutei foi assim a minha experiência com heavy metal, né? Eu escutava Raimundo, escutava ali um Guns N' Roses, mas o Renato me levou lá para aquele... Ele tinha uma espécie de locadora, não sei se tu lembra, ali na Galeria Rafaela, ali na Bitasa. Lembro. Ele me levou lá e tinha lá um toca-disco, ele botou a primeira vez, eu lembro como se fosse agora, ele botou The Unforgive Me, do Metallica. E eu nunca tinha, tipo assim, me arrupiado, eu nunca tinha sentido algo parecido com música. Como eu senti naquele momento. Te bateu, porque a gente, música, as pessoas questionam sempre, falando, pô, mas vocês não entendem nada. Pô, mas vocês, cara, primeiro que você tem que entender que música, ela é muito da tua alma. É uma linguagem universal. Ela é muito da tua alma. A música, ela é muito daquilo que você gosta, daquilo que você sente. Te escolhe. E ela que me escolhe, exatamente. Que ela que me escolhe. Então, por exemplo, a primeira vez que eu escutei o Metallica, a primeira vez que eu fui no Rock in Rio, né? Eu fui em 2013 no Rock in Rio. Em 2013 eu fui também. Exato. Então tu viu... Eu não fui na noite do Metallica. Eu fui na noite do Iron Maiden. E eu não fui do Iron Maiden. Na noite anterior. Eu tava em Itaguaí, na Casa Alta lá em Itaguaí,
E acredito que dava pra ouvir o show do Metallica. Puta, que só da hora. aquele ruído. Entendi. Eu não consegui comprar Iron Maiden, mas eu consegui comprar o Metallica. Mas uma experiência que eu sempre falo para as pessoas foi o seguinte: entrou Sepultura, foi foda pra caralho. Entrou o Ghost, na época era uma banda muito em alta. Foi legal também, eu não gosto, mas enfim. Entrou Alice in Chains. Man in the Box. Man in the Box, eu achei que aquele negócio ia virar de cabeça ao contrário, assim, pra baixo. Assim, tipo, pá, e começou a pular assim, eu pensei que o negócio ia virar. Mas o seguinte, cara, quando entrou o Metallica, e aí que parece assim que... E aí, tipo assim, na hora eu comecei a engasgar, e eu comecei a chorar, e comecei a ficar com vergonha. Porque eu tava no porra de um show de metal, tá ligado? E um roqueiro foda pra caralho, chorando. tô tatuado chorando. Só que quando eu olhei pro lado, era muita gente chorando. Cara, eu falo até agora, é a concretização de uma coisa real, mano. Cara, e tipo assim, foi o cara assim, aquilo que eu falei, né? A primeira vez que eu ouvi num disco, a primeira vez que os caras entraram assim no palco, é como se fosse uma criança, assim, falei, mano, que animal, né, cara? Então, isso tudo foram experiências e foram muito legais, onde o rock, ele não tem como eu tirar ele. Eu sempre vou amar. Eu gosto muito ainda de... Uma tatuagem interna. É uma Ninguém tatuagem tira. interna, é uma espiritualidade. Não tem nem o que me tirar. Tira. Né? Eu, por exemplo, hoje eu não bebo mais e tal. Não tô mais naquele ritmo, né? E, aliás, eu valorizo isso, né? O meu momento hoje, ele pede mais isso aí. Sim. Né? De um momento mais concentrado, num momento mais... E aí, tipo assim, parece que quando eu vou tocar ainda mais feliz agora, mais bacana, né? Eu tô onde eu consigo tirar mais som. Né? Falando nisso, sexta-feira agora tem Dissidentes. Olha aí, Dissidentes ao vivo. Que a banda é Dissidentes ao vivo lá no Garage. No Garage. A partir de 22 horas a gente vai estar subindo no palco. Lá no Ney, né? Lá no Ney. Olha só que exatamente. legal, Agora é Ronan e Matheus, não sei se tu sabe. Quando é o show? É o Ronan e do Matheus ao Garage agora. É? Não é mais o Ney, mas enfim. Quando é o show? Sexta-feira agora. Hoje é quarta, certo? Sim. É sexta-feira agora, daqui às 2 22 dias. horas, Dissidentes, no Garage, comigo na bateria. Faço alguns shows ainda, faço muito menos shows, né? Eu tô no Slipknot também, a gente faz 1 ou 2 shows por ano. No projeto Slipknot aqui. Legal. E a gente também tá muito feliz. Em outubro vai ter o Slipknot aqui também, um ritual Knot que a gente vai fazer lá no Estúdio Beer. Também vai ser bem da hora. Vamos divulgar aqui. Mas é um júnior hoje, muito apaixonado pela família, muito apaixonado pela esposa, muito vidrado nos filhos, muito vidrado no tesouro, né? Que é o tesouro que não tá aqui fora. É um tesouro interno, de crescimento, de sabe fazer acontecer. Esse é o meu momento hoje. Felizão, e tamo pra cima. Muito fitness da hora. Muito fitness da hora, gravação, informação, educação física, crescimento, essa porra toda. E até te convido a fazer também, no Fitness da Hora, um pouco do momento alongamento também, cara. Legal. Até pros irmãos motociclistas mesmo. Isso, porque show de bola. Muita gente viaja e a grande maioria dos motociclistas, Júnior, Sim. são acima dos 30, 40 anos. Claro. Então os caras precisam. Show de bola. Eu também preciso, então eu tenho que acompanhar um pouco. Falando nisso, eu vou vender meu peixe. Pessoal, você que tá precisando de um treinamento de musculação, seja motociclista ou seja de outra pessoa, fala comigo no meu app, @personaljuniormoisés. Você fala comigo no direct, que é muito importante você, por exemplo, ter essa especificidade do que você faz pra gente montar um treino pra você. Pô, Júnior, então, cara, só tenho que te agradecer. Imagina, eu que O papo agradeço. de hoje foi Brigadaço. muito bom, pô. É nóis. E Rock and roll na veia, let's go. rock and roll na veia, let's go, como o Júnior fala. E só agradecer você mais uma vez pela audiência. Tamo junto. Agradecer, acompanhar esse papo muito importante, que é saúde, que é cultura, que é motociclismo, que a gente teve aqui com o nosso professor. E dizer para você que na próxima quarta-feira teremos mais um podcast com mais alguma pessoa importante no nosso cenário. E que Deus te ilumine, tenha uma boa noite e até o próximo programa. Produtor Estúdio 7, agradecer ao Paulo Henrique, agradecer a técnica, nosso amigo aqui João Gabriel e o Lorenzo. E só bater palma porque a noite é uma criança. Muito obrigado aí, até a próxima. É nóis.